Vamos para a nossa aula prática, falando sobre os tecidos, né? Uma anatomia comparada. Vamos falar sobre os tecidos, mas em relação à coxa de frango, fazendo uma comparação com os tecidos humanos. Então, nós temos aqui uma coxinha, né? Uma coxinha de frango. Uma coxinha de frango com todas as suas partes completas. A primeira coisa que a gente vai fazer é descolar com a mão mesmo essa parte externa, essa pele. Então, vamos puxar com as mãos, puxando essa pele aqui do frango. Então, essa pele aqui do frango, nós estamos retirando. Nós temos aqui o tecido epitelial. Nós temos o epitélio, né, chamado de epitélio simples. Essa parte de tecido, ela é avascularizada, ou seja, não tem sangue. Vocês veem que aqui, né, aqui no finalzinho eu vou usar uma faca para eu continuar tirando, que ela é bem aderida aqui no final. Então, eu tenho tecido epitelial, certo? Esse tecido epitelial, ele pode se dividir em tecido simples, quando ele tem apenas uma camada de células. A gente vê que logo abaixo dele, a gente tem, olha aqui, ó, uma parte do tecido adiposo. Esse tecido adiposo, ele fica ligado a esse tecido epitelial por uma lâmina basal. Vou separar aqui, ó, tecido adiposo do tecido epitelial, ok? Vou rasgar aqui que tá meio difícil. Então, eu tenho aqui esse meu tecido epitelial, ele é bastante resistente, ele tem bastante colágeno, né, que dá firmeza, que dá elasticidade a essa pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo, certo? Então, por ser o maior órgão, ele está em constante crescimento, ele também cresce constantemente. Então, essa parte mais externa, aqui no frango, né, onde ficam inseridas as penas, né, nesses poros aqui nessas regiões, e também tem ligação, alguns orifícios que fazem ligação com as glândulas que ficam abaixo desse tecido, né, epitelial, dessa parte mais externa da epiderme. Então, abaixo dele, nós temos o tecido adiposo. Tecido adiposo, a gente viu que são células que ficam bem aderidas umas às outras, né? Essa parte aqui também é avascularizada, apesar que passam alguns vasos por essa região, mas ela não tem sangue. E aí, nós temos aqui a parte de tecido conjuntivo, né? O tecido adiposo já faz parte do tecido conjuntivo, né? Separando aqui mais um pedacinho. E revestindo órgãos, revestindo os tecidos, nós temos uma pelezinha bem fininha. Observa aqui, ó. Olha. Essa pele bem fininha, ela é chamada serosa. A serosa, com S, a serosa, ela reveste órgãos, reveste ali, ó, membranas, reveste externamente pulmões, abdominal, peritônio, coração, e vai revestir alguns órgãos do nosso corpo também. Então, comparando, a gente teria aqui a serosa. Toda essa parte aqui, essa carne, é o músculo, é o tecido muscular deste frango. Olha, eu peguei aqui exatamente o eixo, olha aqui, ó. Puxando aqui, eu tenho aqui, ó, um tendão, o tecido cartilaginoso, propriamente dito, tendíneo. Esse tecido, um tendão, ele é bem resistente e ele liga os músculos aos ossos.
o que faz a movimentação. No caso aqui, movimenta a perna, né, deste animal. Eu vou recortar aqui mais o tecido. Vocês podem fazendo aí também, estão acompanhando? O adiposo é esse amarelado, né? Ele tem um tom meio amarelado e ele fica logo abaixo do tecido epitelial. Eu tenho 2 amostrinhas aqui dele. Lembrando que o tecido adiposo, né, o tecido conjuntivo adiposo, ele se concentra mais no abdômen, nas coxas, né, no quadril, nessa região do quadril, dos glúteos. Então, eu vou retirar aqui, cortando bem próximo ao osso, tá? Cuidado aí para não se cortar. Eu tenho aqui na parte interna, olha aqui, ó, o fêmur, né? Comparando aí o fêmur deste animal. Lembrando que as aves são animais. Vou fazer um corte aqui mais longo. Vou tirar essa parte toda aqui para a gente visualizar internamente. Aqui ficou bem legal, dá pra gente ver bastante aqui os tendões ligando aqui as extremidades. Vai tirando com bem cuidado para preservar. Então olha aqui, ó. Olha aqui o tendão aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó, ligando. Opa, rompeu. Ligando aqui o osso, tá vendo? Ao músculo. Olha aí, ó. A parte de carne, de tecido muscular ligado ao tecido ósseo. Então, ele vai dar movimentação. Aqui, ó, eu tenho um aqui preservado. Olha ele lá. Ligando aqui, ó, a parte óssea com a parte muscular. Ok. Então, aqui, nessa outra extremidade aqui, eu deixei um pedacinho aqui dessa articulação para mostrar para vocês, ó. A articulação, aqui seria a canela, né? Ligando ali ao pé do frango. Então, nessa parte aqui, ó, eu tenho uma articulação. Essa articulação, ela é protegida pela cartilagem. Observe aqui, essa dobrinha que faz o movimento da perna, né? Que faz esse movimento do caminhar, da marcha. Então, vamos dizer, ela fica aqui e eu teria esse movimento, né, nesse indivíduo aí, nesse animal. Quando eu tenho esse movimento aqui, essas cartilagens protegem a parte da epífise do osso. Por quê? Quando há desgaste nas cartilagens, eu tenho um problema chamado artrose, que é uma inflamação da articulação. Pode haver um desgaste dessa região e ao desgastar, se tiver no início, há como fazer uma recuperação por medicamentos, aplicação, mas em casos mais graves, só são corrigidos de forma cirúrgica. Então, essa articulação, ela é conservada por essas cartilagens. O líquido que forma essa cartilagem é chamado líquido sinovial. Eu tenho aqui do lado, ó, da coxa, um ossinho bem fininho aqui, né? Comparado à nossa perna, tíbia. Então aqui, ó, deixa eu medo de cortar não. Vamos tentar aqui, que quando tá cru, fica mais difícil, né? Então vamos tirar desse lado de cá para ver se tá mais fácil. Eu vou remover toda essa parte de tecido muscular.
e vou mostrar aqui para vocês a parte do osso. Facilitar aqui o movimento. Isso. A parte da epífise desse osso. Então, nós temos aqui um osso longo. O osso longo, ele tem no meio aqui uma diáfise, né, que é onde fica o tecido, a medula óssea amarela. E nas epífises, dentro da epífise, eu tenho a medula óssea vermelha, também chamada medula mieloide, que é onde há a produção das células sanguíneas, dos elementos figurados do sangue. Esse é o osso. O osso é uma parte mais rígida, né, do corpo do animal. Vou tentar quebrar aqui, não vou conseguir. Ó, é bem rígida mesmo. E agora, opa, vamos ver se eu consigo cortar aqui para vocês verem essa parte. Consegui expor um pedacinho aqui. A luva dificulta, mas olha aqui, ó. Na epífise do osso, eu tenho aqui, ó, olha lá o tecido vermelho. É o tecido hematopoético que forma a medula óssea vermelha. Nessa medula óssea vermelha, presente em ossos longos, na sua epífise, ou dentro de ossos chatos, né? Aqui é a produção dos elementos figurados do sangue. Na parte mediana, aqui na diáfise, nós encontraremos a medula óssea amarela. Vou tentar quebrar. Isso! Ainda temos medula óssea aqui, ó. Mas também olha como é que ela é o que a gente chama de tutano, né? É uma medula, tá vendo? Percorre todo o interior do músculo, dando nutrição, né? Passando a nutrição por entre essas partes. Então, vamos lá. Eu mostrei para vocês uma coxa, tá vendo que ele é oco, é um osso oco, mas quando a gente quebra, esse osso se lasca. Estão vendo as pontas aí? Quando ele se lasca, esse aqui é muito perigoso para dar cachorro, porque não deve dar, porque o cachorro apenas quebra os ossos para engolir. E ao quebrar para engolir, essas pontas podem romper o esôfago, o estômago do cachorro, que pode causar uma hemorragia interna. Então, se você for dar algum osso, dê apenas a epífise do osso para o cachorro, né? Aqui mesmo, depois que a gente desprezar essas partes, se for dar os animais em sua casa, você vai tirar esses ossos longos para não machucar os animais. Então, tecido ósseo compondo o osso. Aqui é um osso do tipo longo. Esse osso longo, ele é composto por diáfise, que é o meio do osso, por epífise, que são as duas extremidades. As epífises são protegidas pelo tecido cartilaginoso, que é esse tecido branco, avascularizado, e que ele é intermediário entre o tecido tendíneo e o tecido ósseo, né? Ele tem uma rigidez que dá um formato. Ele protege as articulações, né? Essa proteção aí serve para auxiliar na movimentação, senão haveria um desgaste ósseo. Esses ossos, eles são constantemente renovados, né? Pelas células que formam o tecido ósseo. Nós temos aqui o tecido epitelial, recobrindo por fora. O tecido epitelial também é avascularizado. Ele internamente é preenchido, recoberto no bebê em filhotes. Essa gordura ela é uniforme, ela é no corpo todo do animal. Quando o animal vai ficando mais adulto, ela vai se concentrando em algumas partes, como por exemplo, nas coxas, nos quadris, na barriga, né, no abdômen do indivíduo.
ok? E nas nádegas. Então, tecido epitelial, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso. Aqui dentro da epífise nós vimos o tecido hematopoético, certo? Esse tecido hematopoético, ele aqui na epífise, ele tem uma concentração maior da medula óssea vermelha, ou tecido mieloide, que é onde vai formar as células sanguíneas, os elementos figurados do sangue. Nós vimos aqui o tendíneo, né, os tendões aqui, ó. E nós temos também o tecido muscular, que ele é cheio aqui, no caso aqui, de fibras, né, alongadas que promovem o movimento deste animal. Ao redor dos músculos, dos órgãos, nós temos uma membrana que recobre, chamada serosa, né? Ela é bem transparente e ela recobre os órgãos externamente. Olha aqui que bonitinho, ó. Olha quando você puxa o músculo, ele tem um único sentido, né? Na fibra, ó, ela vai rasgando, ele é um tecido fibroso. Ele tem fibras, né, que são elásticas, né, ao longo do corpo desse animal. É isso. Essas são as partes do tecido aí da coxa do frango. Eu trouxe aqui para vocês verem também um epitélio de um intestino. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de dobradinha ou bucho. Se a gente for observar mais, né, o omaso do boi. Ele é cheio de vilosidades. Essas vilosidades, estão vendo aí? Essas vilosidades conseguem observar? Aumentam a área de absorção do intestino. Ao aumentar a área de absorção, os nutrientes são melhor aproveitados nessa região. Outro que eu trouxe aqui para vocês verem é a traqueia do frango, né? Quando eu preparei o frango ontem. Olha o peristaltismo, ó. Elas fazem esse movimento parecendo uma sanfona, né? Que alonga e recolhe, empurrando, né? Alimento, empurrando, aqui no caso, o ar. Né? Ela é rígida, ela é feita de tecido cartilaginoso para impedir que ela cole e o ar não passe, né? Impedindo que o ar passe por ali. Então ela é bem resistente, e aí encaminhando aqui o ar para os pulmões. Então ela tem anéis, né? Que faz esse movimento aí permitindo que o ar passe aí na ventilação pulmonar. Vimos aqui a articulação, né? Nessa articulação aqui nós temos ligamentos entre um osso e outro. Dá para ver aqui o ligamento. Deixa eu ver se dá para me tirar mais um pedacinho sem cortar o dedo. Dá para ver sim. Olha aqui. Olha aqui, ó. Entre uma cartilagem e outra, o ligamento, ó. Tá vendo? Esse ligamento, o ligamento liga um osso ao outro. O tendão liga o músculo ao osso. Como nós vimos aqui, vários tendões bem resistentes aqui. Olha aí, ó, que bonito. Ligando aqui o músculo e na outra ponta ele estava ligado ao osso. Tudo bem, gente? É isso aí, dá pra gente aproveitar, fazer uma comparação bem interessante entre os órgãos, os músculos, os diversos tecidos de animais e também com o nosso corpo.